Bom dia, oitavos anos. Iniciando a nossa aula de hoje, iniciando a gravação, dia 25 de agosto, aula de língua portuguesa, estudo das vozes verbais. Para acompanhar a aula, vou pedir que vocês peguem a apostila de vocês e abram na página 40. Caso tenham também o caderno de português ou outro material para anotações, deixem do lado aí, para poder estarem fazendo as observações necessárias. Na aula da semana passada, na sexta-feira, nós iniciamos a formação, a construção do conceito de vozes verbais. Sabemos que vozes verbais são as relações que nós estabelecemos entre o verbo e o sujeito da oração, entre aqueles que praticam a ação ou recebem a ação verbal. Ou seja, basicamente, é analisar como o sujeito se comporta com relação à ação verbal que está sendo expressa, que está sendo demonstrada naquela oração. Partindo desse princípio, nós vamos identificar 3 vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Lembrando que dentro da voz passiva, nós teremos a voz passiva sintética e a passiva analítica. Então, só para a gente já ir se familiarizando com os nomes, vamos lá para a construção dos conceitos. Basicamente, quando eu digo assim, voz ativa, que é um sujeito ativo, é aquele sujeito que pratica a ação verbal. Quando eu digo ele está na ativa, ele está fazendo alguma coisa, ele está trabalhando, está praticando. Então, quando eu tenho um sujeito que é agente, que é ativo, que pratica a ação verbal, eu digo que eu tenho uma frase na voz ativa. Por exemplo, as meninas exigiram a presença da diretora. As meninas praticam a ação. Qual é a ação que elas praticam? Exigir a presença da diretora. A torcida aplaudiu os jogadores. Sujeito à torcida praticando a ação de aplaudir. O médico cometeu um erro terrível. Sujeito, o médico. Ação praticada, cometer um erro terrível. Então, nós temos aqui sujeito que pratica a ação. Um sujeito que é chamado de sujeito agente. Por exemplo, a professora Carla explica a matéria. O sujeito, a professora Carla, está praticando a ação. Então, eu digo aqui que eu tenho voz ativa. Então, acompanhem comigo a formação da voz ativa. Eu tenho sujeito, estou pegando a última oração aqui para vocês acompanharem comigo. O médico cometeu um erro terrível. Eu tenho sujeito, o médico, cometeu verbo, um erro terrível, que é o nosso complemento verbal. Então, vocês podem anotar em algum lugar aí na apostila de vocês, pode ser até mesmo lá na página 40, onde vocês têm aí voz ativa, que a formação da voz ativa é sujeito mais verbo mais complemento verbal. Então, voz ativa é formado por 3 elementos: sujeito mais o verbo mais o complemento verbal. Ok até aqui? Tranquilo? Ok. Quando eu tenho a chamada voz passiva, o meu sujeito ele é diferente. Agora, o sujeito não pratica mais ação, ele recebe. Por isso que eu digo que a voz é passivo. O que é um sujeito passivo? Paciente, né? Um sujeito calmo, tranquilo, que ele não faz nada, ele sofre a ação verbal. Antes de eu explicar aqui para vocês, vou mostrar para vocês esse exemplo que eu elaborei aqui, para ficar mais fácil a visualização. Olha só, Ana fez um belo discurso. No primeiro caso, eu tenho a voz ativa. Sujeito, verbo, complemento verbal. Estão vendo aí exatamente o que eu comentei com vocês. A voz ativa, ela é formada por esses 3 elementos. O sujeito, o agente, no caso a Ana, o verbo, que é a nossa ação verbal, fez, e um belo discurso, que é o nosso complemento verbal. Quando eu tenho a chamada voz passiva, eu vou inverter a ordem.
Observem comigo aqui para vocês acompanharem como é feita essa inversão. Na voz passiva, o que era o complemento verbal da voz ativa, olha para onde ele vem, ele vira sujeito. Eu faço o seguinte, eu tenho a oração na ativa. Para passar para a passiva, eu inverto. O que estava lá no final, que é complemento verbal, ele vem para o sujeito. O que estava lá no começo, que era o sujeito, ele vai para o final da oração. Então, eu vou cruzando as informações que eu coloquei aqui para vocês para ficar mais fácil a visualização, ó. Um belo discurso vira o nosso sujeito. O verbo fez, ele será substituído por dois verbos, que é a nossa locução verbal. E o Ana, que era o nosso sujeito, ele vai lá para o finalzinho e vai virar para a gente o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Na voz ativa, o sujeito agente é o que pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ele recebe a ação. Se ele recebe a ação, tem alguém que faz a ação, não é isso? Que é o que nós vamos chamar de agente da passiva na chamada voz passiva. Vamos supor, Pedro cantou uma música. Qual é o meu sujeito? Pedro. Pedro está praticando a ação. Pedro cantou uma música. Agora eu quero passar a oração para a voz passiva. O que Pedro fez? Ele cantou uma música. Então, eu vou começar de trás para frente. Uma música foi cantada por Pedro. Vocês estão entendendo como que eu faço a transposição da ativa para a passiva? Pedro cantou uma música, de trás para frente. Uma música foi cantada por Pedro. O que eu faço na voz ativa? Eu identifico o sujeito praticante da ação. O que eu faço na voz passiva? Eu identifico o verbo, a ação verbal, como uma locução verbal e coloco o agente da passiva lá no final da oração. Por Pedro, por Carla. Por que eu acrescentei aqui o foi? Porque eu peguei o verbo, que era aqui em cima, o único verbo, fez, e transformei numa locução verbal. Carla bebeu o leite foi bebido por Carla. Toda vez que você faz uma locução verbal, você acrescenta o verbo auxiliar. Entendeu, Maria Luísa? A locução verbal, que foi o conteúdo das nossas últimas aulas, você acrescenta o verbo auxiliar. Deu para entender, pessoal, o que nós fizemos então? Pegamos o que era sujeito, colocamos lá para o final da oração para virar agente da passiva. O que era complemento verbal na ativa veio aqui para o comecinho para virar sujeito paciente. O verbo, que era um só, ele virou uma locução verbal. Carla comeu o bolo. O bolo foi comido por Carla. Júlia explicou a questão foi explicada por Carla. Deu para entender, gente? O sentido da oração permanece o mesmo. O que nós fizemos foi enfatizar elementos diferentes. Então, nesse caso aqui, na primeira oração, eu enfatizei a Ana, que é o nosso sujeito agente, que pratica a ação. No segundo caso, eu enfatizei o que foi feito pela Ana. Não é mais o sujeito, eu enfatizei o que foi feito pela Ana. Então, sempre que você tiver voz ativa e for passar para a voz passiva, você terá a formação sujeito, paciente, locução verbal, agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o sujeito que pratica a ação na voz passiva. Sempre será iniciado pelas preposições, por, pelo e pela. A casa foi arrumada pela faxineira. A comida foi feita pela cozinheira. A matéria foi explicada por Carla. O prédio foi construído pelo engenheiro. Então, o agente da passiva sempre terá início a partir de uma preposição, por, pelo ou pela.
Essa é a ideia que nós temos aqui da voz passiva. Então, para a gente retomar aqui, ó, voz passiva, ela vai se dividir em passiva analítica e passiva sintética. Essa que nós vimos aqui, que é fácil de ser transformada, é a passiva analítica. Analítica de analisar, de trocar, tá bom? Pensam assim, analítica de analisar, porque é possível fazer a troca. Mateus leu o livro. O livro foi lido por Mateus. Voz passiva analítica. Onde nós teremos sujeito paciente, mais locução verbal, mais agente da passiva. Então, anotem aí na apostila de vocês como se forma a voz passiva analítica. Sujeito agente, mais locução verbal, mais agente da passiva. Lembrar que nós teremos essa locução verbal que é formada pelo verbo auxiliar mais o verbo principal. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor. Acompanhem comigo aqui, ó. As encomendas, sujeito paciente, foram entregues, locução verbal, pelo próprio diretor, agente da passiva. As casas foram alugadas pela imobiliária. As casas, sujeito paciente, foram alugadas, locução verbal, pela imobiliária, agente da passiva. Mesma coisa na terceira oração. As roupas foram compradas por uma elegante senhora. Sujeito paciente, as roupas foram compradas, locução verbal, por uma elegante senhora, agente da passiva. Alguém, por favor, abra o microfone e fale para mim como ficaria essa primeira oração na voz ativa. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor. Alguém, por favor, abra o microfone e diga para mim como ficaria essa primeira oração na voz ativa. Quem poderia fazer isso? Eu? Pode falar. Bom dia, professora. Bom dia. Se fosse eu colocaria assim: foram entregues as encomendas pelo diretor. Mateus, a voz ativa, olha como que ela faz. Ela é diferente. A voz ativa, ela diz para você que você tem um sujeito, um único verbo, não é locução verbal, e depois o complemento. Então, é como se você pegasse essa oração e começasse de trás para frente. Então, pelo próprio diretor foram entregues as encomendas? Não. Pelo ou pela é a nossa preposição. Ela tem que sair. Na voz ativa, ó, não tem preposição. Professora, eu tenho uma pergunta também sobre a Calma aí um questão da pouquinho, ativa. só um pouquinho. Quase, Maria Chagas. Quase. Porque se eu tenho... Isso aí, Júlio, o próprio diretor... Eu comecei de trás para frente, ó. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor. Porque o pelo ou pela é a nossa conjunção que sai. Então, eu começo aqui, ó. O próprio diretor... Locução verbal foram entregues. Substituo por um único verbo. O próprio diretor entregou as encomendas. Ok, pessoal? Então, o que nós fizemos? Pegamos o agente da passiva aqui, ó, jogamos ele lá para o comecinho e tira a preposição. O próprio diretor entregou as encomendas. Professora, o artigo que acompanha o sujeito, no caso seria o próprio diretor, ele interferiria diretamente na oração? Não, mas ele apareceu aqui, você não pode tirar. Ué, mas então por que eu tirei o pelo? Porque pelo é preposição, não é artigo. E a preposição só aparece no agente da passiva. E próprio é o artigo, então? O é o artigo. O é artigo. Próprio seria o quê? Pronome indefinido. Pronome indefinido? Isso. Ok? Segunda oração, pessoal. Passando para a voz ativa, como ficaria? As casas foram alugadas pela imobiliária. Se não quiserem abrir o microfone, podem responder lá no chat. Como ficaria na voz ativa? Hã? Posso, professor? Pode?
Eu acho que fica a imobiliária alugou as casas. Correto. Certinho, Maria Luísa, muito bom. Você pegou aqui no final o agente da passiva, que é pela imobiliária, o azinho final, ó, a imobiliária alugou, transformou a locução verbal em único verbo, as casas. Certíssimo. Obrigada, Maria Luísa. A última, pessoal, as roupas foram compradas por uma elegante senhora. Quem poderia responder pra gente? Como ficaria na voz ativa? Eu posso. Pode falar. Uma elegante senhora comprou as roupas. Correto. Uma elegante senhora comprou as roupas. Você pegou o agente da passiva, né? Pegamos aqui no caso, o artigo, uma elegante senhora, e aí fomos voltando. Foram compradas, comprou as roupas. Obrigada, Julie. Pessoal, viu como que é tranquilo? O que vocês precisam fazer? Pegar o agente da passiva que está lá no finalzinho, jogar para o começo da oração, que é o nosso sujeito. Então, a matéria foi explicada por Carla. Carla explicou a matéria. Quando a gente pergunta assim, a ação verbal, é como se eu quisesse demonstrar qual é o verbo. Então, se eu tenho, nesse caso aqui, na voz passiva, a ação verbal produzida, né, por meio de uma locução verbal, foram entregues, você substitui por um único verbo. Foi feita, fez. A comida foi feita pela cozinheira. A cozinheira fez. É isso aí, Julie. A locução verbal, ela indica pra gente a ação verbal também. É o mesmo que saber qual é o verbo. Pode falar. Vai, Maria Luísa, pode falar. Professora, aí no caso aqui, a gente tem, por exemplo, na primeira frase, o pelo. Toda vez que aparecer, a gente tem que trocar pelo artigo para passar para a voz ativa? Na primeira aqui? A gente tem que trocar o pelo artigo O. Não é que você troca, é porque o que eu comentei com vocês, o agente da passiva, que a gente estudou aqui, ó, na voz passiva, ele sempre vai ter início por meio da preposição. A comida foi feita pela cozinheira, a matéria foi explicada por Carla. Todo agente da passiva, ele começa a partir da preposição por, pelo ou pela, ok? Quando você vai transformar na voz ativa, você tem que tirar essa preposição. Só que aqui, como que você forma pelo? Pelo é formado pela junção aí de por mais o. Né? Por mais estranho que seja, é assim, por mais o. Pela, por mais a. Então, se você tem pelo próprio diretor, é o próprio diretor. Se você observar na última, Maria Luísa, ó, as roupas foram compradas por uma elegante senhora. Nós viemos aqui e tiramos já a preposição, tá vendo? O por. Ficou como? Uma elegante senhora. E aqui você já tem o artigo, ó, que é o uma. Se você voltar aqui para a primeira oração, ó, pelo próprio diretor. Pelo, que é por mais o, você tira o por, né, que é o peu, e fica o próprio diretor. Como acontece aqui, ó, pela imobiliária, a imobiliária. Na verdade, o que você faz é colocar o artigo, né, que já está aí na oração, ele está escondido dentro da preposição. Entendeu, Maria Luísa? O que nós fizemos? Quando você quando você tem por, significa que você só vai tirar o por. Quando você tem pelo ou pela, você vai pegar o azinho final, que é o artigo. Professora, então... Calma aí um pouquinho, Matheus. Vamos por partes aqui que eu ainda tenho a Julie para responder. Olha aqui, Maria Luísa. A comida foi feita por mim. Por mim. É o nosso agente da passiva. Então, eu vou tirar o por e vai ficar eu fiz a comida. Não existe mim fez a comida, né, gente? Então, eu fiz a comida. A comida foi feita pela mamãe. Pela mamãe. Mamãe, no caso, a mamãe, porque é pela mamãe. Então, eu tenho o azinho no final. A mamãe fez a comida. Ok, Maria Luísa? Consegui tirar sua dúvida? Ok, professora, muito obrigada. Ok. Julie, sua dúvida aqui. Na última, eu poderia tirar o por uma e colocar pela elegante senhora? Não, Julie, porque na hora que você constrói a voz passiva analítica, ou você usa por, ou você usa pelo e pela.
No caso da primeira, as encomendas foram feitas, você não diz por diretor, a não ser que você quisesse dizer por algum diretor. Tá entendendo? A preposição, ela é uma escolha na hora da construção. O que é feito por alguém. Deu para entender, Júlia? É por causa da construção da oração. Perde o sentido se você disser as encomendas foram entregues por diretor, por próprio diretor. Só teria sentido se fosse por um próprio diretor. Tá entendendo? Perde o sentido. E a preposição é uma questão ali, depois nós vamos ver mais à frente, de regência nominal. Alguns nomes pedem a preposição também adequada. Certinho, Júlia, então? Ok. Mateus, qual é a sua pergunta? Então, para a gente passar, ou melhor, para a gente reescrever uma frase na voz passiva ou na voz ativa, é você reescrever ela de trás para frente, de frente para trás, tirando ou trocando os Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra, Mateus. Voz ativa é uma coisa, voz passiva é outra. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Olha só. A torcida aplaudiu os jogadores. Isso é voz ativa. Sujeito, verbo, complemento verbal. Aí, se você tem na voz ativa, você quer passar para a voz passiva. Aí você vai inverter, porque você vai enfatizar coisas diferentes. Então, a torcida aplaudiu os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Não tem nada de é só trocar toda hora. Não. Voz ativa é oração na ordem correta que nós estamos acostumados. A ordem direta da oração diz para mim que eu tenho que organizar sujeito primeiro, depois verbo e depois o complemento verbal. Isso é o que nós vamos conhecer como voz ativa. Quando você quer passar para passiva, aí acontece que eu só mostrei para vocês que quando você faz a transposição aqui, ó, da ativa para a passiva, é como se você estivesse invertendo as orações. É como se você estivesse mudando a ordem direta. Então, o que era complemento verbal vira sujeito paciente, o verbo se transforma em locução verbal e o sujeito vai lá para o final da oração na hora de formar o agente da passiva. Quando você reorganiza a oração, acontece isso. Mas o sentido não muda. Não. Em todas as duas aqui, o que você quis mostrar foi que um discurso foi feito, né? A Ana fez o discurso. O que muda é a ênfase aos elementos. Na primeira, você enfatizou a Ana. Qual é o elemento mais importante na primeira oração? Mostrar que a Ana fez alguma coisa. Qual é o elemento mais importante na segunda oração? Mostrar o que foi feito pela Ana, mostrar a ação. Mas quando eu digo para você assim, ó, Mateus comeu o bolo foi comido por Mateus, a informação que eu passo é a mesma. Eu só estou enfatizando coisas diferentes. Ok? Ok. Pessoal, até aqui tranquilo para todo mundo? Ativa e passiva analítica. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, a passiva analítica foi essa que nós comentamos aqui, em que eu tenho voz, sujeito, paciente, locução verbal e agente da passiva. Só que, como em língua portuguesa sempre há uma exceção e uma outra possibilidade, né? Sempre acontece isso. Nós não temos só a passiva analítica. Nós temos um outro tipo de voz passiva que é a chamada passiva sintética. Como que é formada a passiva sintética? Quando você tem um verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto, oitavos anos? É aquele verbo que precisa de um complemento, mas um complemento sem preposição. Você tem, isso aí, Júlio, sem preposição. Você tem o SE, que funciona para a gente como partícula apassivadora. E uma espécie de sujeito paciente. Vamos entender melhor. Vamos lembrar um pouquinho, para ficar mais fácil, quando a gente estava estudando os tipos de sujeito. Quando eu expliquei para vocês assim, ó, sujeito indeterminado. Nós temos dois casos de sujeito indeterminado. Eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, não é isso? Levaram o meu
carro. Verbo na terceira pessoa do plural. Quem levaram? O verbo identificaria para mim eles ou elas, mas não pode ser identificado. Eles ou elas determina para mim que o sujeito é indeterminado. Então, na oração, levaram o meu caso, sujeito indeterminado. Esse é o primeiro caso. Segundo caso de sujeito indeterminado. Verbo na terceira do singular, mais a partícula se. Compra-se gás. Vende-se roupas usadas. Vende, terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, que é o se. Olha o que nós fizemos aqui na passiva sintética. Eu juntei os dois casos de sujeito indeterminado. Eu peguei o verbo na terceira do plural, mais a partícula se, para dar ideia de voz passiva sintética. Entregam-se encomendas. Quem entrega, entrega alguma coisa. Então, esse é um verbo transitivo direto. Partícula se, que é o se, para dar ideia de partícula passivadora, e o sujeito paciente. Vamos organizar essa oração. Encomendas são entregues. O que eu preciso que vocês guardem aí? Toda voz passiva sintética, ela vem de uma voz passiva analítica. Então, olha só, entregam-se encomendas. Encomendas são entregues. Na oração encomendas são entregues, eu tenho voz passiva analítica, que é isso que nós vimos aqui, ó. Encomendas, um belo discurso, são entregues, foi feito, que é a nossa locução verbal. Ué, mas você comeu, então, o agente da passiva nessa segunda oração? É isso que eu quero mostrar para vocês. Na voz passiva sintética, nós sintetizamos. Guardem. Na voz passiva sintética, nós sintetizamos. Então, nós escondemos o agente da passiva. Entregam-se encomendas. Encomendas são entregues. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Compram-se roupas usadas. Roupas usadas são compradas. Entenderam o que nós fizemos aqui, pessoal? Na passiva sintética, eu sintetizo, eu resumo e eu escondo o agente da passiva. Vamos lá, então, Maria Luísa e quem ainda não conseguiu entender. Vou retomar aqui um pouquinho para vocês, ó. Ana fez... Deixa eu pegar uma frase no plural para ficar mais fácil para vocês entenderem. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor. É isso aí, Julie. É exatamente o que você colocou aí. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor. Eu tenho aqui a voz passiva analítica. Por que eu tenho a voz passiva analítica? Eu tenho sujeito às encomendas, foram entregues, que é a nossa locução verbal, e pelo próprio diretor, que é o nosso agente da passiva. Passiva analítica, analisando da ativa para a passiva. Quero transformar essa mesma oração na passiva sintética. O que é a passiva sintética? Eu sintetizo, como a Julie colocou, escondo o agente da passiva. E eu não sei quem foi que fez a ação. Eu sei que a ação foi feita, mas quem praticou a ação eu não sei. É como se eu dissesse aqui, ó, venho aqui pelo próprio diretor, retiro o agente da passiva. Entregaram-se as encomendas. Conseguiu entender agora, Maria Luísa? Sim ou não? Foi o que nós fizemos aqui, ó, na passiva sintética. Entregam-se ou entregaram-se as encomendas. Vamos pegar essa mesma oração aqui e passar ela para a voz ativa. Eu quero jogar como sujeito praticante a ação Maria Luísa. Maria Luísa entregou as encomendas.
Voz ativa, concordam? Maria Luísa entregou as encomendas. Voz ativa. Passando para a passiva analítica. As encomendas foram entregues por Maria Luísa. Voz passiva analítica. Repetindo, as encomendas foram entregues por Maria Luísa. Passiva sintética. Vou retirar a Maria Luísa, que é quem pratica a ação. Entregaram-se as encomendas. Conseguiram entender agora? Maria Luísa, ficou claro o que nós fizemos? Na passiva sintética, o seu objetivo é sintetizar. Então, você vai esconder o agente da passiva. Alugam-se casas. Passiva sintética. Vamos passar para a passiva analítica. Casas são alugadas. Vamos passar para a ativa. Aí eu tenho que arrumar um sujeito, não é isso? Pelo agente imobiliário. Então, o agente imobiliário aluga casas. Então, é só uma questão de sintetizar. Pessoal, todo mundo conseguiu entender o que nós fizemos aqui? Professora, Pode falar. eu estou com uma ideia na cabeça sobre a questão do verbo transitivo direto. Ajude-me no fato de você não saber... Também, Matheus, fala mais devagar, um pouquinho mais alto para eu te ouvir. Eu estou com uma ideia na cabeça sobre a questão do verbo transitivo direto. Sim. A gente mencionou o fato de a gente não saber quem entregou as encomendas, mas saber que elas foram entregues. A minha pergunta é, o verbo transitivo direto dá-se motivo de não sabermos quem entregou as encomendas? Não, tem nada a ver, não. O verbo transitivo direto é porque ele precisa de um complemento. Quem entrega, entrega algo ou alguém. É uma questão de complemento, não tem nada a ver com sentido, não. O sentido da frase não se altera conforme o verbo transitivo direto se une ao... Não tem nada a ver, não. Ok? Não, é porque eu estou com uma ideia. Sim, entendi. É porque eu fiquei formado com a questão de não saber... Não, porque a questão de semântica, que é o sentido, nada tem a ver com isso aqui, não. Nada tem? Tá bom? Ah, entendi, tá. Ok, pessoal? Alguém ainda tem dúvida com relação a essa transposição aí da voz ativa para passiva sintética? Se está ok, eu vou passar para a reflexiva. Dá um ok para mim aí, para eu saber se está tudo bem. Sim ou não? E aí, oitavos anos? Ninguém? Nem para dizer entendi? Professora, a gente mandou ok, todo mundo mandou sim. Então não tá saindo nada para mim, não tá chegando aqui não. Ok. Todo mundo Tá bom, mandou, um Maria monte de Luísa. gente. É, porque não está chegando aqui não. Ok. Obrigada, então. Vamos lá, então, pessoal, continuando. Voz reflexiva. A voz reflexiva é aquela em que a ação reflete. É como se eu dissesse assim, bateu e voltou, refletiu, voltou para mim, ou eu pratiquei sobre eu mesma. E aí nós teremos dois tipos de voz reflexiva. A voz reflexiva, em que eu pratico a ação sobre eu mesma, ou alguém pratica a ação sobre si mesmo. Por exemplo, Carla machucou-se. Eu pratiquei a ação e machuquei a mim mesma. Então, eu pratiquei a ação sobre eu mesma. Antônio cortou-se com a faca. Antônio estava usando a faca, cortou alguma coisa, mas o corte foi nele mesmo. Então, Antônio praticou a ação sobre si. Ou seja, refletiu a ação. E eu tenho a voz chamada reflexiva recíproca. Que é quando? O que é algo recíproco? Dou e recebo ao mesmo tempo. Ou seja, eu pratico e ao mesmo tempo recebo a ação. Não é sobre eu mesma, como acontece aqui, ó. Nessa daqui eu tenho um único sujeito que pratica a ação sobre ele mesmo. Nesse segundo caso, eu tenho dois sujeitos envolvidos, ou três, ou mais. E a pessoa pratica e ao mesmo tempo recebe. Paula e Renato amam-se. Então, a Paula ama o Renato e o Renato ama a Paula. Então, a Paula ama e é amada pelo Renato. Os jovens agrediram-se durante a festa. Vamos supor duas pessoas brigando. Uma agride e recebe a agressão também. Os ônibus chocaram-se violentamente. Então, bateram um no outro. Um bateu e recebeu ao mesmo tempo a batida.
Então, essa é a ideia de voz reflexiva recíproca. Você pratica e recebe a ação. E a voz reflexiva normal é aquela em que alguém pratica sobre si mesmo a ação. Deu para entender, pessoal? Professora, Pode falar. se trocar essa ordem, por exemplo, você colocou Paulo e esqueci o nome da menina. Pois é. Aí é a questão que a gente tem que estar atento. A ativa e a passiva, você pode passar uma para outra. A reflexiva não tem como. Entendeu? Muda a ideia, né? A ativa, você passa para passiva. A passiva, você passa para ativa. A reflexiva, você não mistura. Você não tem como assim, passar de uma para outra. Por que que você não tem como passar? E aí vou aproveitar a sua pergunta aqui. Quando a gente estava analisando a voz passiva sintética, vocês estão observando que nós usamos o SE, que é esse C, chamado para a gente de partícula apassivadora. Alugam-se casas. Ó, esse SE que aparece aqui para a gente é uma partícula apassivadora. Quando você usa voz reflexiva, o SE que aparece para a gente é índice de reflexão, de retorno da voz. Que é a mesma coisa aqui, ó. C. Agrediram-se, chocaram-se, amam-se. Então, quando eu tenho voz passiva, que eu tenho passiva, no caso, sintética, que eu tenho SE, significa que eu tenho ali dentro um sujeito que recebe a ação. Quando eu tenho a voz reflexiva, esse SE que aparece para mim aqui, ele indica para mim reciprocidade, reflexo, retorno. Então, eu não tenho como passar a voz reflexiva para a voz ativa e a ativa para a reflexiva ou vice-versa. Das 3 vozes que nós temos, ativa, passiva e reflexiva, eu passo da ativa para a passiva, da passiva para a ativa. A reflexiva, ela não se mistura. Deu para entender, pessoal? Ok para todo mundo? Por que que essa voz é tão egoísta assim? Por que que ela não se mistura? Porque se na ativa o sujeito pratica a ação, na passiva o sujeito recebe a ação, na reflexiva eu tenho um sujeito que ele é tão egoísta que ele ou quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, praticar e receber, ou ele pratica a ação sobre si mesmo. Ele não compartilha a ação com ninguém. Como aconteceu aqui, ó. Antônio cortou-se. Antônio não praticou a ação com ninguém. Antônio praticou a ação sobre ele mesmo. Antônio e Carla se encontraram. Antônio encontrou com a Carla e o Antônio quis ser encontrado pela Carla. Então, a gente vai guardar, vamos dizer assim, a grosso modo, que a voz reflexiva nós temos sujeito egoísta, que não compartilha a voz com nenhuma outra. Deu para entender, pessoal? Ok, até aqui? Pode falar. Você pode voltar lá nos exemplos da reflexiva recíproca, que eu não consegui ver, que passou rápido. Ok. Paula e Renato amam-se. A Paula ama o Renato e é amada por ele. Os jovens agrediram-se durante a festa. Um agride e recebe a agressão. Ok, Maria Luísa? Ok, professora, muito obrigada. Nada. Pessoal, então estou encerrando a aula aqui. Na aula de sexta-feira faremos só correção de atividades, tá bom? Gostaria de ter começado hoje, mas não deu. Então, estou encerrando a aula.